Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Franciele da Silva, sou terapeuta de família e de casais, professora na área de inteligência emocional e tenho esse canal para conversar com você sobre muitos assuntos importantes, assuntos do dia a dia, assuntos de consultório e coisas que eu trago reflexões para a gente poder conversar um pouquinho. E hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre uma situação que tem me chamado muito a atenção. Ultimamente, como eu tenho visto as pessoas ansiosas e preocupadas. E sobre essa questão da ansiedade e da preocupação, eu quero comentar contigo. Olha só, eu já ouvi algumas definições e uma delas sobre ansiedade eu acho bem interessante, que diz que ansiedade é excesso de futuro. Interessante, você parou para pensar nisso? Quando você se preocupa excessivamente com o que está por vir ou quando você sofre antecipadamente com o que está por vir, e quem passa por uma situação assim sabe o quanto é difícil conviver com esta sensação e com esta situação e com esta condição. Tem um verso bíblico no livro de Mateus, lá no capítulo 6 e o verso 25, palavras de Jesus no Sermão do Monte. Jesus fala assim, ó: não andeis ansiosos. Aí Jesus fala, né, quanto ao que é vez de comer, vestir, beber, enfim. E aí Jesus fala, olha, não andem preocupados com a questão do futuro. E eu tenho observado ultimamente, e aqui é que é um ponto interessante, o quanto as pessoas estão ansiosas e preocupadas com o futuro. E eu entendo que essa situação que nós estamos vivendo de crise, ela realmente proporciona esse ambiente de preocupação. É um momento que nos leva à preocupação. Mas sobre isso, a gente precisa entender duas coisas. Imagine você que existem dois grupos de coisas que você se preocupa. Existem aquelas coisas, e esse é um grupo bem grande, de coisas que estão no teu controle, ou seja, o teu comportamento, o que você vai comer, o que você vai fazer com o seu dinheiro, como você vai educar seus filhos, onde você vai morar, se você vai fazer faculdade ou não, se você vai visitar sua mãe hoje no final do dia ou não, se você vai telefonar para o seu marido ao meio do dia, enfim. Existem um grupo de coisas que você pode se preocupar e esse grupo de coisas está no teu controle. Mas existe um grupo muito maior de coisas das quais não estão no teu controle, elas fogem do teu controle. Que coisas são essas? O comportamento dos outros, a decisão dos outros, como os outros vão fazer. Outra coisa que está fora do teu controle, o clima, a estação do ano, a economia do país, a pandemia que nós estamos vivendo. Esse é um grupo de coisas que está fora do teu controle. E o que eu quero te chamar a atenção é aqui o seguinte: nós precisamos, não é que nós precisamos, mas às vezes nós nos preocupamos com um desses dois grupos. Qual dos grupos é o mais aconselhável que você se preocupe ou que você se envolva? Que você se envolva com o grupo de coisas que você tem condição de controlar, porque elas estão sob o teu controle, ou seja, você está sobre elas porque você consegue controlar. Mas esse grupo muito maior de coisas que não estão no teu controle, não adianta você se preocupar com elas. E muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, e é isso que nos gera ansiedade, é nos preocupar com coisas das quais nós não podemos resolver, porque elas não estão no nosso controle. O mais interessante e inteligente é que você se preocupe com as coisas que estão no teu controle. Porque ao se preocupar com as coisas que estão no seu controle e agir sobre elas, você consegue diminuir grandemente a questão da ansiedade e da preocupação com o futuro. Ao observar a situação que a gente está vivendo agora e ver tanta gente preocupada com a crise, preocupada com a pandemia, preocupada com tantas coisas que estão fora do controle, são situações angustiantes. E o nosso cérebro, ele se concentra perfeitamente em uma coisa de cada vez. Se você gasta tempo se preocupando com esse grupo de coisas que não estão no teu controle, você acaba perdendo tempo e não consegue se administrar dentro do grupo de coisas que estão no seu controle. Então, vou te dar uma sugestão. Nesse momento de crise e de preocupação com a pandemia, não sofra por causa da pandemia e nem sofra por conta da crise econômica. Não sofra por conta disso, e até talvez pareça um pouco insensível o que eu vou falar, mas não sofra pelos números que têm sido apresentados pelos telejornais, que a gente não sabe se são reais ou não, em relação à quantidade de mortos em cada país, a quantidade
de pessoas infectadas em cada dia. Não sofra com isso, porque isso não está no teu controle, mas administre dentro dessa situação o que está no teu controle. Então cuide da tua higiene, use a máscara, cuide da higiene da tua família, se prepare em relação financeira, não gaste em excesso, tenha cuidado, entende? Comece a pensar, a criar, a planejar o que você vai fazer nos próximos dias, como você vai se envolver. Outra coisa importante, tome atitude, não fique parado, seja alguém que tenha uma rotina. A rotina é importante, esteja trabalhando, ativo, envolvido, prepare-se para o dia, não passe o dia todo de pijama, nem o dia todo reclamando. Muitas vezes, e principalmente nesse momento de crise, as pessoas estão sofrendo, estão ansiosas e angustiadas, porque estão se preocupando com coisas que não estão no controle delas. Preocupe-se, envolva-se com coisas que você pode controlar, com coisas que você pode alcançar. E sabe como é que você pode se preparar até mesmo para aquilo que você não controla? Administrando bem aquilo que você controla. Então, olha só quantos aprendizados a gente acabou tendo com essa questão da crise. Um deles, até eu estava conversando com uma das pessoas que vem aqui no meu consultório. Muitas pessoas não dão valor ao que os economistas chamam de fundo de emergências, né? Uma reserva de emergências. Muitas pessoas gastam todo o salário com do mês com, enfim, dívidas e N coisas. E agora, nesse momento de crise, nós estamos entendendo o quanto é importante se ter essa questão da reserva de emergência. E aí é importante a gente entender, bom, nesse momento de crise isso é um aprendizado para você? É. Então agora comece a cuidar das tuas finanças. Assim que o teu salário retomar, comece a ter esse fundo de emergência. Então aprenda com a situação, mas não sofra com aquilo que não está no teu controle, porque é um sofrimento desnecessário. E aqui eu utilizo as palavras de Jesus, o homem mais sábio que já passou aqui na terra. Lá no livro de Mateus capítulo 6, quando ele está fazendo o Sermão do Monte, ele fala assim, olha, não andeis ansiosos. E ele fala, não andeis ansiosos quanto às coisas que não estão no teu controle, entende? Ele fala, olha, olhem para as aves do céu, olha, Deus as alimenta, olhem para o lírio do campo, Deus os veste, não vai fazer a mesma coisa por vocês? Aí ele pergunta assim, vocês podem aumentar um côvado? Vocês podem aumentar um pouquinho a vida de vocês? Vocês não podem, ou seja, Jesus falou sobre coisas que não estão no nosso controle. Aí ele fala assim, então se vocês não podem, deixem que o Pai de vocês faça isso. E aí lá pelo verso 32, 33, Jesus fala assim, olha, não andeis ansiosos quanto a essas preocupações, quanto ao que não está no teu controle, porque Deus sabe de tudo o que você precisa. E aí Jesus dá a dica das dicas, ele fala assim, ó, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, faça o que está no teu controle. Nessa situação, o que está no teu controle? Buscar a sabedoria divina. Então faça isso nesse momento. Busque a sabedoria divina, aprenda com o que está acontecendo e entenda que não adianta se preocupar e gastar os teus dias, a tua energia, a tua sanidade, as tuas emoções, a tua tranquilidade com aquilo que você não pode controlar. Entenda que o grupo de coisas que você deve agir é em relação àquelas que você pode controlar. Então faça isso e eu tenho certeza que a sua semana, os seus próximos dias, eles serão muito mais felizes. Olha só, se ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, vamos conversar. Eu estou sempre disposta a poder conversar com vocês. Eu vou te pedir um favorzinho também. Se esse vídeo foi importante para ti, se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito o meu trabalho a crescer e alcançar outras pessoas com essa mensagem tão importante também. Não esquece, claro, né, de deixar o teu gostei e o teu likezinho nesse vídeo e de compartilhar com outras pessoas. Eu agradeço de verdade esse momento de atenção e eu espero que esse vídeo alcance um lugarzinho bem especial no seu coração. Um grande beijo para você e nós nos vemos na próxima segunda. Tchau, tchau!